Paz do Senhor, louvamos a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui para compartilhar mais um devocional da Palavra de Deus, este devocional que nós chamamos de Pequeno Almoço com Deus. Eu quero ministrar um devocional nesta manhã subordinado ao seguinte tema: nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. No livro de Jó, no capítulo 42, versículo de número 2, diz a seguinte expressão: bem sei que tudo podes, o poder é de Deus, o poder está nele, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. A vontade de Deus, ela vai prevalecer de forma incontestável. Quando nós olhamos para o livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, a história sagrada demonstra que um homem por nome de Moisés, homem este que o escritor aos Hebreus diz que ele trocou, no capítulo 11, os prazeres transitórios do Egito para sofrer o opróbrio, para sofrer o opróbrio de Cristo. Aquele homem que trocou a oportunidade de ser chamado filho da filha de Faraó para poder sofrer com o povo de Deus. Aquele homem que não temeu a ira do Faraó, não temeu a ira do homem, porque ele acreditava, ele tinha certeza que Deus era poderoso para poder usá-lo de forma grande. Mas para que isso aconteça, ou para que isso acontecesse, no capítulo 3 do livro de Êxodo, quando Moisés já estava imaginando que o plano de Deus, o projeto de Deus para a sua vida havia chegado ao final, a Bíblia diz que quando ele estava de trás ou por trás do Monte Horebe, apacentando as ovelhas do seu sogro, depois de uma história de um passado tenebroso, de um passado em que ele matou o Egito, de um passado em que ele havia escondido na areia o resultado do seu homicídio. E agora, enquanto pastoreava por aqueles montes, por aquelas montanhas, a Bíblia diz que ele percebeu que algo inusitado estava acontecendo. Ele olhou que uma sarça estava pegando fogo. Aquilo não era nenhuma revelação extraordinária, a sarça pegar fogo. O extraordinário, o sobrenatural, o impensável aos olhos humanos é que aquela sarça, ela não se consumia. E para sua surpresa, quando ele foi atiçado pela sua própria curiosidade, ele vai até aquela sarça e para sua surpresa ele ouve uma voz gritando em meio à sarça, dizendo assim: Moisés, Moisés, não chegue para aqui, porque o lugar que você está sendo, tire a sandália dos seus pés. Agora imagine comigo como pode um Deus poderoso como esse, depois de 40 anos Moisés no deserto, sem ouvir a voz de Deus, conjecturando comigo aqui, eu penso assim, e agora ele começa a pensar, ele começa a ser atraído por algo que não era natural, e agora ele ouve alguém gritar da sarça: Moisés, Moisés. É porque Deus conhece por nome. Deus não conhece pela nossa fraqueza, os nossos apelidos, as nossas debilidades. Deus nos conhece por nome. Quando você está ouvindo essa ministração nesta manhã, o Senhor, Ele te conhece por nome. E agora o Senhor manda Moisés tirar a sandália, porque o lugar que ele estava pisando era o lugar santo. A Bíblia explica nesse livro de Jó, no capítulo 42, que Jó reconhece isso, depois de duras penas. E ele diz: bem sei que tudo podes. E agora esse tudo pode, essa potência, esse poder que é inerente à natureza de Deus, ele é onipotente. A palavra onipotente é a faculdade divina que diz que ele tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Esta onipotência, essa faculdade que é pertinente a ele exclusivamente, fez com que Moisés agora fosse interpelado por uma seguinte proposta: olha aqui, Moisés, eu ouvi a oração do meu povo. Você que está ouvindo e assistindo este devocional nesta manhã, não quero que você se assuste a imaginar que está sozinho. Se você ainda está orando, se você ainda está clamando, mesmo que o balbuciar das tuas palavras, mesmo que as frases já não tenham um nexo que você gostaria que tivesse, mas existe uma expressão que o apóstolo Paulo fala:
Na carta aos Romanos, no capítulo de número 8 e o versículo de número 26, o Espírito, ele te ajuda a orar, o Espírito, ele translitera, o Espírito traduz o desejo mais profundo meu e do teu coração, a mais profunda aflição da nossa alma, é porque tudo Deus pode, nenhum dos teus planos pode ser frustrados. E agora o Senhor fala: Moisés, agora eu ouvi a oração, eu ouvi o sofrimento. Deus está dizendo para si nesta manhã que Ele ouviu a tua oração, Ele ouviu o teu clamor, Ele vê o teu sofrimento. E por isso neste dia, nesta manhã especial, Ele diz assim: a tua solução está nas minhas mãos. O Senhor fala para Moisés: eu te escolhi. Coisa gloriosa, mas também terrível e tremenda, é quando Deus escolhe a gente no momento da nossa fraqueza, no momento da nossa debilidade. Mas sabe por que Deus escolhe? O apóstolo Paulo explica na carta aos Coríntios, no capítulo 12 e o versículo de número 9, quando Paulo agora ele questiona: Deus, tira de mim esse espinho na carne. E o Senhor diz: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. O momento que você está vivendo, a tribulação que está vivendo, é o cenário exato, é o cenário que o próprio Eterno ele divide, só para você entender que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Mas o seguinte passo que Moisés tomou, depois de questionar, depois de contestar, depois de colocar impedimentos, ele colocou impedimento, talvez porque já não lembrava mais da linguagem, já não tinha mais a facilidade da comunicação, porque 40 anos no deserto, 40 anos sofrendo o sol causticante do dia, o frio daquela madrugada. Mas a Bíblia diz que Deus não esquece de nós. Isaías diz: pode porventura a mãe esquecer do filho, o que seria uma utopia naquele tempo, mas se isso acontecer, eu jamais esquecerei de vós. E depois que Moisés agora resolve obedecer à voz de Deus, ele é enviado para poder fazer uma grande obra. Sabe por que você parou até então? Sabe por que não tem força mais para continuar? É porque desistiu de obedecer à voz de Deus. Mas o obedecer é melhor do que o sacrificar. E nesta manhã que eu convido a você, eu convido a si, para que faça um novo propósito, uma nova aliança, e dizer para Deus: Deus, pode mandar, porque agora eu estou pronto, eu estou preparado para obedecer, e a tua história vai mudar, porque nenhum dos planos de Deus pode ser impedidos, não pode ser impedidos. Oremos uma vez mais. Pai Santo, nesta manhã que ministramos esta palavra neste devocional, Pai, assim como o Senhor foi com Moisés, o Senhor arrancou ele daquele deserto e colocou ele como grande legislador. Essa pessoa que assiste este vídeo, que sentiu em meio ao deserto, que sentiu que as suas esperanças naufragaram, que a sua vida foi a bancarrota, eu quero, Senhor, trazer nesta oportunidade uma vez mais esta promessa de que os teus planos não podem ser jamais impedidos. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Grande abraço, até amanhã, em o nome do Senhor Jesus Cristo.